Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais fascinantes e transformadores da jornada humana, as 12 semanas de gestação. Um marco que, para muitos, pode parecer apenas um número no calendário, mas que, na realidade, representa o limiar de uma nova existência, um ponto de virada repleto de significado e maravilha. Não é apenas o fim do primeiro trimestre, é a celebração de uma transição profunda, um momento de alívio e renovada esperança para pais e famílias ao redor do mundo. As 12 semanas não são um ponto qualquer. Para profissionais de saúde, este é um período crucial de avaliação, onde os riscos iniciais diminuem consideravelmente e a viabilidade da gestação se torna mais consolidada. É o momento em que a ansiedade começa a dar lugar a uma expectativa mais serena, à medida que a vida, antes um delicado embrião, agora assume a forma de um feto, mais robusto e preparado para os desafios do desenvolvimento. O que realmente significa essa transição de embrião para feto? É muito mais do que uma simples mudança de nomenclatura. É um salto qualitativo no desenvolvimento. O embrião, com seus processos intensos de formação e diferenciação celular, completou a fase mais crítica e vulnerável. Agora, o feto entra em uma etapa de crescimento e amadurecimento, onde os sistemas já formados se aprimoram e se preparam para a vida fora do útero materno. É um momento de promessa onde a natureza revela sua engenhosidade em cada célula, em cada batida do coração. A expectativa e o mistério que cercam este período são palpáveis. Para os futuros pais e famílias, as 12 semanas frequentemente marcam o momento em que a notícia da gravidez é finalmente compartilhada com o mundo, após um período de discrição e apreensão. É quando a imagem borrada do ultrassom começa a ganhar contornos mais definidos, e o pequeno ponto na tela se transforma em um ser humano em miniatura, com traços reconhecíveis e movimentos sutis. A mudança que ocorre é imperceptível a olho nu, mas profundamente impactante no nível biológico. Desmistificar a ideia de que é apenas o começo é fundamental. Sim, é o começo de uma longa jornada, mas é um começo que se ergue sobre uma fundação biológica extraordinariamente complexa e já estabelecida. As bases para todos os órgãos e sistemas principais já foram lançadas. O que se segue é um refinamento, um crescimento exponencial, mas a arquitetura essencial já está ali, um testemunho da capacidade inata da vida de se organizar e prosperar. A importância desse período para o desenvolvimento futuro do feto é incomensurável. É aqui que a resiliência começa a se manifestar, onde os mecanismos de proteção se fortalecem e onde o corpo materno se ajusta ainda mais para nutrir e proteger essa nova vida. A sensação de alívio e esperança que muitas famílias experimentam neste ponto é um bálsamo para a alma, um reconhecimento tácito de que o percurso mais delicado foi superado com sucesso. É a promessa de uma nova fase, de um segundo trimestre, que frequentemente traz mais energia e bem-estar para a gestante, e uma conexão mais profunda e tangível com o bebê em crescimento. A curiosidade sobre os detalhes microscópicos e macroscópicos do desenvolvimento nesta fase é inesgotável. Como um organismo tão pequeno pode ser tão completo, tão intrincado? A ciência nos oferece vislumbres dessa maravilha, revelando a orquestração perfeita de eventos que transformam um conjunto de células em um ser humano em potencial. Este é apenas o início da nossa exploração sobre as 12 semanas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A curiosidade sobre os detalhes microscópicos e macroscópicos do desenvolvimento nesta fase é inesgotável. Como um organismo tão pequeno pode ser tão completo, tão intrincado? A ciência nos oferece vislumbres dessa maravilha, revelando a orquestração perfeita de eventos que transformam um conjunto de células em um ser humano em potencial. Este é apenas o início da nossa exploração sobre as 12 semanas.
Para realmente apreciar a magnitude do que acontece nessas 12 semanas, precisamos contextualizar a compreensão humana sobre a gestação ao longo da história. Por milênios, o processo de formação de uma nova vida foi envolto em mistério e especulação. As primeiras observações empíricas eram limitadas ao que o olho nu podia ver, e a imaginação preenchia as lacunas com mitos e crenças populares. Desde os antigos egípcios, que acreditavam na intervenção divina no processo reprodutivo, até os gregos, que teorizavam sobre a contribuição de ambos os pais na formação, o conhecimento era rudimentar e muitas vezes equivocado. Foi somente com o advento de ferramentas mais sofisticadas, como os primeiros microscópios no século XVII, que a humanidade começou a desvendar os segredos do desenvolvimento embrionário. A partir daí, a evolução do conhecimento foi gradual, mas constante. No século XIX, a embriologia como ciência começou a se consolidar, com cientistas como Carl Ernst von Baer descrevendo estágios de desenvolvimento que se assemelhavam em diversas espécies. Contudo, a verdadeira revolução veio com a tecnologia da ultrassonografia moderna, que no século XX permitiu aos profissionais de saúde e aos pais, famílias, vislumbrar o feto em tempo real, transformando a experiência da gestação de algo abstrato para algo tangível e visual. A ciência desempenhou e continua a desempenhar um papel fundamental na desvendagem dos mistérios da vida pré-natal. É através dela que podemos hoje conceituar e diferenciar com precisão um embrião de um feto. Biologicamente, a distinção é clara. O período embrionário, que vai da fertilização até o final da 8ª semana, é caracterizado pela formação dos principais órgãos e sistemas do corpo. É uma fase de intensa diferenciação celular, onde as células se especializam para formar tecidos e estruturas específicas. Após a 8ª semana, e especialmente ao atingir as 12 semanas, o organismo passa a ser chamado de feto. Nesta fase fetal, o foco principal é o crescimento e o amadurecimento dos sistemas já formados, não mais a criação de novas estruturas. Os principais eventos celulares e moleculares que culminam nas 12 semanas são uma verdadeira sinfonia biológica. Desde a primeira divisão celular do zigoto, passando pela formação da mórula e do blastocisto, até a gastrulação, onde as 3 camadas germinativas se estabelecem, cada passo é crucial. Dessas camadas surgem todos os tecidos e órgãos do corpo materno. A intrincada dança da genética, que carrega o plano mestre da vida e do ambiente uterino, que fornece o suporte e os sinais necessários, é o que orquestra esse processo complexo. Nas 12 semanas, a formação dos órgãos vitais e sistemas básicos está em grande parte completa. O coração, que começou a bater por volta da 5ª semana, agora está totalmente formado e bombeia sangue vigorosamente. O cérebro, embora ainda em desenvolvimento, já possui as estruturas básicas. Os rins começam a funcionar. O fígado produz células sanguíneas. E o estômago e os intestinos estão se desenvolvendo. É uma proeza da natureza, onde bilhões de células se organizam de forma precisa para construir um organismo funcional. Essa base biológica é a maravilha que se desenrola diante de nossos olhos. Um testemunho da capacidade da vida de se organizar e se autoconstruir com uma eficiência impressionante. É a partir dessa estrutura fundamental que o feto continuará sua jornada de crescimento e refinamento, preparando-se para o mundo exterior. A partir dessa estrutura fundamental, o feto continuará sua jornada de crescimento e refinamento, preparando-se para o mundo exterior. É nesse ponto, na transição para as 12 semanas, que a anatomia em miniatura do feto revela detalhes surpreendentes. O que antes era uma massa celular em rápida diferenciação, agora é um pequeno ser com características humanas notavelmente definidas. Nesta 12ª semana, o feto mede, em média, cerca de 5 a 6 centímetros do topo da cabeça até a nádega e pesa aproximadamente 14 gramas. Para se ter uma ideia mais concreta,
É como se o feto tivesse o tamanho de um limão pequeno ou de uma ameixa. É fascinante pensar que, em apenas algumas semanas, ele cresceu de uma única célula para um organismo tão complexo e estruturado. A formação dos principais órgãos internos está completa. Isso não significa que estão totalmente maduros ou funcionais como em um adulto, mas que suas estruturas básicas já estão presentes e em processo de amadurecimento. O coração, que começou como um tubo pulsante, agora tem suas 4 câmaras e bate vigorosamente, impulsionando o sangue por todo o corpo minúsculo do feto. As visualizações de ultrassom neste estágio são um espetáculo à parte, onde os pais famílias podem ver e até mesmo ouvir o batimento cardíaco, uma prova inegável da vida que se desenvolve dentro do corpo materno. O desenvolvimento dos membros é outro marco impressionante. Os braços e as pernas estão bem formados, e as mãos e os pés já possuem dedos distintos, com unhas delicadas, começando a se desenvolver. É possível que o feto já esteja movimentando esses membros, embora a mãe ainda não sinta esses movimentos sutis. O feto pode fechar os punhos e chupar o polegar, reflexos primitivos que são precursores de comportamentos mais complexos após o nascimento. Os traços faciais que antes eram apenas esboços, agora estão começando a se definir claramente. Os olhos, que inicialmente se formaram nas laterais da cabeça, migraram para a frente e estão cobertos pelas pálpebras, que permanecerão fechadas por mais algumas semanas. As orelhas estão quase em sua posição final, nas laterais da cabeça, e o nariz e a boca estão bem formados. É neste período que muitos pais, famílias, ao verem o ultrassom, começam a vislumbrar as feições que o futuro bebê poderá ter, uma conexão visual que fortalece o vínculo. A pele do feto é ainda extremamente fina e transparente, permitindo que os vasos sanguíneos sob a superfície sejam visíveis. Não há ainda uma camada de gordura subcutânea para dar volume ou opacidade. Essa transparência é um lembrete vívido da fragilidade e da intensa atividade biológica que ocorre internamente, com a circulação sanguínea em pleno funcionamento para nutrir cada célula em crescimento. Os movimentos reflexos e espontâneos começam a se manifestar com mais frequência. O feto pode esticar-se, chutar e até mesmo fazer movimentos de engolir ou bocejar. Esses movimentos são cruciais para o desenvolvimento muscular e neurológico, preparando o corpo para as funções que desempenhará fora do útero. Embora a mãe não sinta esses movimentos, eles são claramente visíveis em exames de ultrassom de alta resolução, revelando um ser ativo e responsivo em seu pequeno mundo aquático. A complexidade da estrutura óssea em formação é outro aspecto notável. O esqueleto, que começou como cartilagem, está gradualmente se ossificando, um processo que continuará por muitos anos após o nascimento. Vértebras, costelas e os ossos longos dos membros estão se solidificando, fornecendo a estrutura e o suporte necessários para o crescimento futuro. Cada osso se forma com precisão, seguindo um plano genético meticuloso. Essa fase das 12 semanas é uma incrível jornada de crescimento e diferenciação celular, onde cada célula tem um propósito e um lugar específico. O feto, agora com sua anatomia em miniatura bem estabelecida, está pronto para a próxima fase de sua existência, onde o foco se deslocará para o amadurecimento funcional dos seus sistemas e um crescimento exponencial em tamanho e peso. É um testemunho da maravilha da vida, um pequeno universo em formação, cada detalhe meticulosamente esculpido pela natureza. É um testemunho da maravilha da vida, um pequeno universo em formação, cada detalhe meticulosamente esculpido pela natureza. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando o que acontece além do visível, os sistemas e funções internas que se desenvolvem e amadurecem neste período crítico das 12 semanas. Nesta fase,
o avanço dos sistemas vitais é notável. O sistema circulatório, que já mencionamos, está em pleno funcionamento, com o coração do feto bombeando sangue para todas as partes do seu corpo minúsculo. Os vasos sanguíneos estão se ramificando e se tornando mais eficientes, garantindo que cada célula receba os nutrientes e o oxigênio de que precisa. O sistema digestório também continua seu desenvolvimento. O estômago e os intestinos estão se formando e já são capazes de realizar movimentos peristálticos rudimentares. Embora o feto ainda não esteja digerindo alimentos como fará após o nascimento, esses movimentos são essenciais para o seu amadurecimento e para o processamento do líquido amniótico que ele começa a engolir. O sistema nervoso, o centro de comando de todo o organismo, está em uma fase de crescimento e complexidade impressionantes. O cérebro está se desenvolvendo rapidamente, com bilhões de neurônios se formando e começando a estabelecer as primeiras conexões. Essas conexões neurais rudimentares são a base para todos os pensamentos, sentimentos e movimentos futuros. É o início de uma rede intrincada que definirá a individualidade do feto. Um componente crucial para a sustentação desse desenvolvimento é a placenta, um órgão temporário, mas vital, que se forma no corpo materno. A placenta atua como uma interface entre o corpo materno e o feto, facilitando a troca de nutrientes, oxigênio e resíduos. Conectado à placenta, o cordão umbilical é a via expressa que transporta esses elementos essenciais. Ele contém 2 artérias que levam sangue sujo do feto para a placenta e uma veia que traz sangue limpo e rico em oxigênio e nutrientes da placenta para o feto. Essa relação de interdependência é um dos milagres da biologia, onde o corpo materno se adapta e se transforma para nutrir e proteger a vida em desenvolvimento. Nesta etapa, os rins do feto começam a funcionar, produzindo urina que é liberada no líquido amniótico. Esse processo é fundamental não apenas para a eliminação de resíduos metabólicos do feto, mas também para a manutenção do volume e da composição do líquido amniótico, que desempenha um papel vital na proteção e no desenvolvimento pulmonar do feto. O líquido amniótico é engolido pelo feto e excretado como urina, criando um ciclo contínuo que é essencial para a sua saúde e bem-estar. O início da formação do sistema imunológico rudimentar também é um marco importante. Embora o feto receba anticorpos protetores da mãe através da placenta, ele começa a desenvolver suas próprias defesas. Um primeiro passo para a sua capacidade de combater infecções e doenças após o nascimento. A complexidade dos processos fisiológicos que ocorrem neste estágio é assombrosa. Cada sistema está trabalhando em conjunto, orquestrado por um plano genético perfeito para transformar um pequeno organismo em um ser humano funcional. O feto é, em essência, um sistema autônomo em desenvolvimento, capaz de realizar funções básicas de sobrevivência e crescimento, embora ainda totalmente dependente do corpo materno. A troca contínua de nutrientes e oxigênio e a eliminação de resíduos são facilitadas por uma comunicação bioquímica constante entre o corpo materno e o feto. Essa interdependência entre mãe e filho é um elo profundo e inquebrável. O corpo materno não é apenas um recipiente, mas um ambiente ativo e responsivo, adaptando-se e fornecendo tudo o que o feto precisa para prosperar. As 12 semanas marcam o ponto em que essa relação se solidifica ainda mais, com o feto demonstrando uma complexidade interna que transcende o visível, uma prova do poder da vida e da evolução. É uma fase de intensa construção e refinamento, preparando o terreno para o rápido crescimento e amadurecimento que virão nas próximas semanas. Com essa compreensão aprofundada do desenvolvimento do feto, é inevitável voltarmos nosso olhar para a figura central dessa jornada, a mãe. As 12 semanas não são apenas um marco para o pequeno ser em formação, mas também um ponto de virada significativo na experiência materna.
As transformações físicas e hormonais que acompanham o primeiro trimestre são intensas, e muitas mulheres chegam a esse ponto exaustas, lidando com náuseas matinais implacáveis, fadiga avassaladora e uma montanha-russa emocional impulsionada por hormônios como o HCG e a progesterona. No entanto, com a chegada do segundo trimestre, que se inicia justamente após as 12 semanas, muitas dessas mães encontram um alívio bem-vindo. As náuseas tendem a diminuir ou desaparecer, a energia começa a retornar e a sensação geral de bem-estar melhora consideravelmente. É como se o corpo materno, após o trabalho árduo de estabelecer e sustentar a vida em seus estágios mais vulneráveis, finalmente encontrasse um ritmo mais estável. Essa melhora física tem um impacto profundo no bem-estar emocional e psicológico da mãe. O nervosismo inicial pode dar lugar a uma sensação de calma e aceitação, e a gravidez começa a ser vivenciada de uma forma mais plena e prazerosa. É neste período que muitos casais realizam o primeiro ultrassom de rastreamento, frequentemente chamado de ultrassom morfológico do primeiro trimestre ou ultrassom de translucência nucal. Este exame é muito mais do que apenas uma oportunidade de ver o feto. É uma janela para a saúde e o desenvolvimento. Profissionais de saúde buscam marcadores importantes que podem indicar a presença de certas condições genéticas ou estruturais. Para os pais ou famílias, é um momento de pura emoção e conexão. Ver o coração bater, as mãozinhas e pezinhos se movendo, ou até mesmo um pequeno bocejo, transforma a abstração de uma gravidez em uma realidade palpável. A conexão com o bebê, que antes era uma esperança, torna-se uma certeza visual e emocional, solidificando o vínculo afetivo. Para uma gestação saudável neste período crucial, os conselhos dos profissionais de saúde são mais importantes do que nunca. A nutrição adequada continua sendo fundamental. A mãe precisa de uma dieta rica em vitaminas, minerais e proteínas para sustentar tanto seu corpo quanto o crescimento contínuo do feto. O ácido fólico, que já era crucial no início da gestação, continua sendo importante, assim como o ferro e o cálcio. O descanso adequado também é vital. Mesmo com o retorno da energia, o corpo materno está trabalhando incansavelmente para sustentar uma nova vida, e o sono reparador é essencial para a recuperação e a manutenção da saúde. As expectativas e ansiedades, embora possam ter diminuído, não desaparecem completamente. A mãe pode começar a pensar mais concretamente sobre o futuro. O quarto do bebê, o nome, os preparativos para o parto. Surgem novas preocupações sobre o bem-estar do feto, o desenvolvimento da gravidez e os desafios da maternidade. É uma fase de preparação, tanto física quanto mental, para as próximas etapas da gestação, que trarão um crescimento ainda mais acelerado e a sensação dos primeiros movimentos fetais. A jornada de cada mãe é pessoal e intransferível. Embora existam padrões biológicos e emocionais comuns, a forma como cada mulher vivencia as 12 semanas e o início do segundo trimestre é única. Para algumas, é um período de grande alívio e alegria. Para outras, as dificuldades persistem ou novas preocupações surgem. O apoio dos pais, famílias, dos profissionais de saúde e da comunidade é fundamental para que essa transição seja a mais suave e positiva possível. É um período de redescoberta do próprio corpo, de adaptação a uma nova identidade e de profunda conexão com a vida que se desenvolve internamente. As 12 semanas marcam não apenas o fim de uma fase crítica de desenvolvimento fetal, mas também o início de um capítulo mais sereno e, muitas vezes, mais gratificante da experiência materna, onde a maravilha da criação se torna cada vez mais presente e tangível. A mãe, agora mais forte e com a energia renovada, está pronta para abraçar as transformações que ainda virão. Com essa nova perspectiva sobre a experiência materna e o desenvolvimento do feto,
É fascinante mergulhar nos mitos, lendas e descobertas inesperadas que cercam esse período crucial. Durante séculos, a gravidez foi envolta em mistério, e as 12 semanas não foram exceção. Muitos mitos populares sobre o primeiro trimestre, por exemplo, sugerem que a forma da barriga da mãe pode prever o sexo do bebê, ou que certos desejos alimentares indicam deficiências nutricionais específicas do feto. Embora alguns desses mitos contenham um grão de verdade cultural ou observacional, a ciência moderna desmistificou a maioria deles, revelando a complexidade real por trás do desenvolvimento pré-natal. Um fato curioso e pouco conhecido sobre o desenvolvimento fetal nessa fase é a capacidade do feto de começar a ouvir sons externos. Embora o sistema auditivo ainda esteja em formação e o ambiente uterino seja abafado pelo líquido amniótico e pelos sons internos do corpo materno, estudos indicam que o feto pode perceber vibrações sonoras e, em alguns casos, reagir a elas. Não é uma audição nos moldes adultos, com clareza e distinção de palavras, mas sim uma percepção rudimentar de ritmos e frequências. Isso significa que a voz da mãe, o batimento cardíaco dela e até mesmo músicas suaves podem começar a ser uma parte do ambiente sensorial do feto, estabelecendo as primeiras conexões com o mundo exterior. Essa percepção do ambiente, mesmo que ainda em estágio inicial, sublinha a incrível capacidade de adaptação e desenvolvimento dos sentidos do feto. A pesquisa científica desempenha um papel fundamental na desmistificação dessas crenças antigas, substituindo-as por um entendimento baseado em evidências. Por exemplo, a capacidade de identificar precocemente certas condições genéticas ou estruturais através do ultrassom e de outros exames eliminou muitas das preocupações infundadas do passado, ao mesmo tempo em que trouxe à luz desafios reais que podem ser gerenciados. A ciência não apenas revela o que é verdade, mas também nos permite apreciar a resiliência da vida em seus estágios iniciais, mostrando como o feto, mesmo tão pequeno e aparentemente frágil, é um organismo incrivelmente robusto. Existem histórias inspiradoras de superação e descobertas médicas que ilustram essa resiliência. Casos notáveis de fetos que sobreviveram a condições extremas, seja por intervenções médicas inovadoras ou pela própria capacidade de adaptação do organismo, são um testemunho do poder da vida. Por exemplo, cirurgias fetais realizadas ainda no útero para corrigir malformações congênitas graves ou o avanço no cuidado neonatal, que permite a sobrevivência de bebês prematuros extremos, são exemplos claros de como a ciência e a medicina estão constantemente expandindo os limites do que é possível. Essas histórias não são apenas relatos de sucesso médico, mas também narrativas de esperança para muitas famílias, mostrando que, mesmo diante de prognósticos difíceis, a vida encontra caminhos. A contínua evolução do conhecimento sobre a vida pré-natal é um campo de estudo vibrante, com novas descobertas surgindo a todo momento. A cada ano, a ciência desvenda mais segredos sobre a intrincada dança de genes, células e ambiente que molda o desenvolvimento do feto. Desde a compreensão de como o estilo de vida da mãe afeta o epigenoma do feto, até a identificação de novos marcadores para doenças raras, a capacidade humana de explorar e entender a origem da vida continua a nos surpreender. Essa surpresa e a admiração diante da complexidade biológica são constantes, reforçando a ideia de que o feto, mesmo com apenas 12 semanas, é um universo em miniatura, repleto de potencial e mistérios ainda a serem desvendados. A cada ultrassom, a cada pesquisa, a cada avanço, somos lembrados da maravilha que é o início de uma nova vida. As 12 semanas de gestação não são apenas um marco cronológico, mas um verdadeiro ponto de virada. Uma transição mágica onde o embrião se despede de seu estágio inicial para acolher a identidade de feto. Recapitular a jornada que nos trouxe até aqui
é mergulhar na essência da vida, na maravilha da criação que se desdobra em sua forma mais tenra e promissora. Vimos o intrincado balé celular, a formação dos órgãos vitais, o coração que pulsa vigorosamente, os traços faciais que começam a se definir e os primeiros movimentos reflexos que anunciam uma presença cada vez mais consciente. É uma sinfonia biológica, orquestrada com precisão divina, onde cada nota, cada célula, contribui para a magnificência do ser que se forma. A maravilha da vida, em sua forma mais delicada, nos convida a uma profunda reflexão. Pense por um momento em sua própria jornada de desenvolvimento. Todos nós, sem exceção, passamos por essas 12 semanas, por essa fase de crescimento acelerado e transformação silenciosa dentro do corpo materno. É a base invisível sobre a qual toda a nossa existência foi construída. Essa conexão com a vida do espectador é inegável, pois cada um de nós é a prova viva do milagre que descrevemos. Desde aquele minúsculo ponto de partida até a complexidade de quem somos hoje, a semente de nosso potencial ilimitado foi plantada e nutrida neste período crucial. A vida, desde seus primeiros instantes, é um milagre que impõe uma responsabilidade imensa. A cada nova gestação, somos lembrados da fragilidade e da força inerentes ao ser humano em formação. O cuidado pré-natal, o apoio à gestante, a valorização de cada etapa do desenvolvimento fetal não são apenas práticas médicas, mas atos de profunda humanidade. Os pais, famílias, os profissionais de saúde e a sociedade como um todo desempenham papéis cruciais na proteção e promoção desse potencial. É um compromisso coletivo com o futuro, com as gerações que hão de vir e com a promessa de uma vida plena e saudável. Refletir sobre o potencial ilimitado de cada ser humano é um exercício de admiração. Cada feto, com suas 12 semanas, carrega em si um universo de possibilidades. Um cientista, um artista, um líder, um cuidador, um sonhador. As conexões neurais que começam a se formar. Os sistemas que se consolidam. Os sentidos que despertam. Tudo isso aponta para a riqueza e a diversidade que cada indivíduo trará ao mundo. É um lembrete de que a vida é um tesouro inestimável, digno de todo o nosso respeito e proteção. Este é o nosso call to action intelectual. Que esta narrativa inspire em você a busca por mais conhecimento sobre a gestação, sobre o desenvolvimento humano e sobre a intrincada biologia que nos define. Não se contente com a superfície. Mergulhe mais fundo nos mistérios da vida pré-natal. Explore os avanços da ciência, questione os mitos e celebre a complexidade que nos torna únicos. Incentivamos você a valorizar a vida desde seus primeiros momentos, a reconhecer a dignidade e o potencial inerentes a cada batida de coração, a cada célula em divisão. A mensagem final que queremos deixar é de esperança e admiração. A jornada das 12 semanas de gestação é um testemunho da resiliência da vida, da sabedoria do corpo materno e da capacidade da ciência de desvendar o invisível. Que possamos sempre olhar para o início da vida com reverência, compreendendo que cada nova existência é um presente, um legado que se inicia. O feto, com suas 12 semanas, é mais do que um conjunto de células.